Eu detesto triângulo amoroso porque eu costumo torcer pro lado errado da história. Então, quando eu comecei a ler Estilhaça-me, eu fiquei com muito medo de gostar demais do Adam Kent. O meu medo era claramente injustificado. Oi, eu sou a Sabrina e hoje eu vou contar pra você todos os motivos que me fazem odiar Adam Kent. Mas antes da gente começar, por favor, já deixa um like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito e deixa aqui nos comentários o que você acha do Adam. Aviso antes de irmos para o vídeo de fato. Esse vídeo aqui, ele não vai ter só spoiler. Ele vai contar a história de Estilhaça-me. Os 3 primeiros livros, eu não vou me aprofundar ali nos outros 3. Então, assim, se você não leu e ainda pretende ler a história, não veja o vídeo, lê a história, depois você volta aqui. Enfim, vamos começar contextualizando a história para vocês que não conhecem e estão aqui pela fofoca. Estilhaça-me é um livro da Tahereh Mafi, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, que é uma distopia, onde temos a personagem Juliette, que tem um poder que ela não gosta muito. Qualquer pessoa que toca na pele dela por tempo suficiente morre agonizando. Por conta disso e por conta de um acidente que aconteceu em sua infância, ela meio que foi presa e mantida ali, não em cativeiro, ela foi de um lugar para outro por muito tempo, por conta, de ser perigosa para a sociedade, até que ela parou em um manicômio onde ela ficou totalmente isolada por quase um ano. Até que um dia chega um outro paciente para dividir a cela com ela. Esse paciente é o Adam. Só que na verdade ele é um soldado que trabalha para o restabelecimento, que é o governo que tá ali cuidando das coisas, só que ele não tá cuidando bem, enfim, autoritário, sabe como é. E um dos generais desse governo, o Warner, tá super interessado na Juliette por conta do que ela pode fazer. No caso, tocar, morreu, enfim. Então eles querem tirar ela de lá pra usar ela como arma. Só que a Juliette, ela odeia o poder que ela tem e ela não tá afim de matar pessoas. Então ela vai lutar contra isso. É nesse cenário que ela descobre que o Adam é a única pessoa que pode tocar nela. Meio que por isso eles desenvolvem um relacionamento. Bom, vamos começar? Vamos começar lá do começo. Primeiro capítulo? Talvez primeiro, talvez segundo, eu não me recordo muito bem. Mas ele, chega na cela dela. Ela não se lembra muito bem dele, eles se conhecem, tá? Eles se conheceram quando eles eram mais jovens, quando eram crianças. Ela olha pra ele e fala, é familiar, mas ela não lembra de cara. Ele entra tudo mais, tals, e ele rouba a cama dela. Tem 2 camas na cela. Tem 2. Ele tem a dele. Mas ele pega a dela, junto com travesseiro e cobertor, junta e faz uma cama só pra ele. Mas é muita cara de pau, né? Por quê? Lá no meio do livro, talvez, ou um pouquinho antes, a gente descobre que o Adam conhecia ela, né? Como eu falei, eles se conheciam na infância e que ele já sabia quem ela era assim que ele entrou naquele lugar. Então por que ele fez isso? Sabendo quem ela era, não tinha motivo nenhum pra ele roubar a cama. Tipo assim, a Juliette, ela imagina que ele fez aquilo porque ele queria se mostrar, machão e tava com medo dela, porque ele não sabia quem ela era e o que ela podia fazer. Mas ele sabia! Então por quê? Por quê? Eu sei que a gente tá começando muito pequeno e com uma coisa muito, nada a ver, mas por quê? Enfim, aí eu já fiquei meio encucada com esse cara. Ele passa um tempo lá com ela. Ele não fica, só um dia. Eles passam uns dias e vão, se afeiçoando, blá, blá, blá. E aí, tem momentos em que ele claramente tá com medo, tá confuso e não sabe o que tá acontecendo. Só que ele não quer demonstrar isso, porque ele é machão. Ele é um machão que não gosta de demonstrar nada, ele não pode ter medo, porque ele é um macho. E aí eu já fiquei meio assim quando eu vi isso. Eu fiquei, será que em algum momento eu vou gostar desse cara? A resposta é não. Ele, assim, são sinais. Essas primeiras coisinhas são só sinais de que ele não era um cara legal. Mas tá, essa nem foi a pior parte. A pior parte foi ele dormir seminu do lado de uma moça desconhecida. Brincadeira, gente, essa não é a pior parte, tem coisa pior. Não, mas é sério.
Você tá numa cela com uma moça que é considerada louca, por mais que você conheça ela e se lembre dela, ainda assim. E aí, ela não se lembra de você. Mas você decide que vai dormir sem camisa porque você não consegue dormir com roupa porque é muito quente. Ah, vá pra p... Nesse meio tempo que eles estão aí, eles começam a criar uma relação, apesar da Ju ficar meio de lado. Ela não quer muito ali ter contato, porque ela não pode ter o contato, né? De fato, ela não pode ali tocar nas pessoas, então ela meio que evita. Mas ele tá ali meio que insistindo um pouquinho, ele quer muito que ela seja amiga dele, se abra e fala, e assim, a menina tá presa desde os 14 anos. Isolada naquele lugar há quase um ano. Ela não abria a boca pra falar um A há mais de 200 dias, antes dele chegar. Ele tá esperando coisa demais da querida. Mas enfim, ele continua nisso de querer esperar coisas que não tem por que ele esperar dela, sabe? Até o momento em que ele percebe, né, que ela não quer tocar nele. E eu acho que ele não sabia do poder dela nesse momento. Ele conhecia ela, se lembrava dela, mas não sabia porque ela tava ali. Deve ser, porque assim, não é possível que não seja isso. Porque ele fica extremamente incomodado por ela não querer tocar nele. Ele faz um draminha porque ele acha que ela tem nojo dele. E que só por isso ela não quer tocar nele. Porque ela não pode não querer tocar nele só porque ela não quer. Você entendeu o que eu quis dizer? Ela não quer tocar nele. Ele fica muito chateado porque acha que ela não quer tocar nele porque ele enoja ela. E não porque ela só não quer tocar nele. Porque assim, é impossível não querer tocar num homem como aquele, não é mesmo? Gente, juro, aí eu já tava me perguntando o que ele tava fazendo ali, assim. Será que ele era tão necessário pra história? Enfim. Outra coisa que aconteceu ali, enquanto eles ainda estavam enclausurados, foi ele achar que ela era Branca de Neve, que ele tinha que acordá-la com toques, porque ele tocou nela enquanto ela dormia, sendo que ela tinha deixado bem claro que ela não queria ser tocada. Ela deixou muito claro que não queria ser tocada. E obviamente pelos motivos dela, que no caso era não querer matar ele, e é óbvio que ela não sabia que ela podia tocar ele até aquele momento. Mas aí ela, tendo um pesadelo e ela dormindo, ele vai lá e toca nela pra acordar ela. Porque não tinha outras maneiras de fazer isso, óbvio, né? Não tinha como ele, sei lá, jogar um travesseiro na cabeça dela, algo do tipo, não tinha, ele tinha que relar nela. E é aí que ele descobre que pode tocar nela sem sentir nada. Depois de tudo isso, eles passam ali um tempão naquele lugar. Que na verdade nem é tanto tempo assim, mas como ficar os dois juntos só os dois Nossa, pareceu uma eternidade assim, sabe? E aí ela descobre toda a verdade, que ele era um soldado do Warner, que foi ali pra ver se ela não era doida das ideias. E, enfim, ela ficou muito magoada, né? Porque ele mentiu, né? E tudo mais. E, sinceramente, eu acho... Eu posso estar errada, óbvio, mas eu acho que não tinha câmeras nem escutas no lugar. Então ele não precisava ter mentido pra ela. Ele podia ter contado a verdade se ele quisesse. Mas ele não contou. Porque ele não quis. E aí ela é solta e é levada ali pro lugar onde ficam os soldados. Eu esqueci o nome. Lá ela conhece o Warner, que é o verdadeiro endgame dela. Que também é um maluco nesse primeiro livro. Assim, não tinha ninguém pra Juliette nesse primeiro livro. A coitada sofreu. Enfim. E aí, o Adam fala ali sobre... Ah, não, mas eu te conheço, eu me lembro de você. Eu sabia quem você era desde o início. E eu não gosto de trabalhar aqui, eu tô aqui porque eu preciso. E eu te adoro, e eu te amo, e enfim, ela perdoa ele. Mas fica claro, desde aquele instante, que o relacionamento deles acontece porque ele pode tocar ela. Não é como se eles não tivessem nenhum sentimento um pelo outro e tudo mais. Só que o que eles têm são lembranças da infância, onde os dois sofriam com muitos problemas e viam um no outro, apesar de não conversarem,
um porto seguro. E aí eles descobrem que tá tudo bem se tocarem e acham que é o destino e acham que tem que ficar junto. Então, todo o relacionamento deles é construído nessa coisa do passado deles. Não é tipo sentimento. É só porque ele pode tocar ela e porque no passado ele foi a única pessoa que foi gentil com ela. E isso faz com que a Juliette, ela busque ser sempre o que o Adam lembra dela. Então ele sempre lembrou dela como uma pessoa que nunca revidou, que era muito boa, que poderia ter revidado e machucado muita gente, mas não fez isso. E ela quer continuar sendo essa pessoa aos olhos dele. Só que ela não é essa pessoa. A Juliette, ela tem um desejo dentro dela de ser livre, de liberdade. Ela quer poder ser uma pessoa normal e viver uma vida comum. E ela quer muito isso, ela quer agarrar isso. Só que isso não significa que ela vai ser passiva o tempo todo. Na verdade, ela tá bem disposta a lutar pra ter o que ela quer. Então, o relacionamento dela com o Adam acaba contendo ela como se colocasse ela numa caixinha que fizesse dela uma pessoa super passiva e que precisava de proteção. E ela não quer sair desse lugar sempre que tá com o Adam, porque ela acha que o Adam pode não gostar dela se ela, se libertar dessa caixinha. Então, ela acaba não sendo ela mesma quando tá com ele. O que é totalmente o contrário com o Warner. Tipo assim, o cara é maluco, ele é maluco. Ele é muito maluco, até porque ele quer muito que a Juliette toque nele, sendo que ele vai morrer. A gente descobre mais pra frente que isso na verdade não vai acontecer, porque ele também pode tocar nela. Mas enfim, vamos focar aqui no presente. Ele quer sentir a sensação. Ele tá muito afim disso. E assim, como eu disse, coitada da Juliette, ela não tinha muitas opções nesse primeiro livro. Só que essa loucura do Warner é o que faz ela, às vezes, deixar a concha dela. Então, na maior parte das conversas que ela tem com ele, ela revida. Ela quer revidar, ela tem esse sentimento de que ela quer fazer algo a respeito. Então ela sai, ela se liberta. E, tipo, fica claro desde o início que era pra ser o Warner, o cara. Porque é ele que vai fazer ela ser ela, ao invés de contê-la em uma caixinha. E nesse momento, só pra deixar muito claro, eu não gostava do Warner. Eu achava ele muito maluco. Tipo, não fazia sentido pra mim como ele ia se transformar no cara que a Juliette ia amar. Mas tava ali pelo menos claro que ele fazia ela ser ela, diferente do Adam, que fazia ela querer se conter. Enfim, cada interação dela com o Adam era ele se pegando fortemente, porque era só isso, o relacionamento deles. E ficava claro que eles tinham uma dependência emocional fortíssima um com o outro, o que obviamente não é nada saudável. E constrói ali uma relação que obviamente tá fadada ao fracasso, porque, são duas pessoas distintas que precisam ser independentes de formas distintas para poderem ter um relacionamento pleno. E nisso eles não estavam indo muito bem. Inclusive, tem um momento em que eles estão juntos e eu não sei o que aconteceu, eu acho que ela machucou uma pessoa porque o Warner meio que obrigou ela a fazer isso. E aí ela pergunta como ele pode se importar com uma pessoa como ela. E ele fala que é porque ele é apaixonado por ela. E não porque ela é uma pessoa boa. Tipo assim, se ele não fosse apaixonado por ela, então, e ela tivesse machucado alguém sem querer, mesmo sendo uma pessoa incrível, ele não ia se importar? Tipo, não parece que as prioridades do Adam estão um pouquinho distorcidas? Só um pouquinho. Cara, pensa bem. Desde o momento em que esse cara aparece na história, parece que a vida dele gira em torno dela. Isso não é nem um pouco legal. Não é saudável, não é romântico, não é. E tem uma coisa que me incomoda muito nas falas dele sobre quando ela fala, sobre ela ser um monstro e tal, é que ele não fala, tipo, você não é, esse é um poder seu, mas, tipo, não é quem você é, e nananã.
Ele só, tipo, não, você consegue ter uma vida normal, você vai conseguir, e não sei o que, eu sei que você não fez por mal. Sabe? Dá a entender que, de certa forma, ele vê o poder dela como algo muito maligno. E isso não faz bem pra ela. Porque se ela continuar vendo esse poder dela como algo maligno, ela nunca vai aceitar ele e conseguir lidar com ele. E aí, amados, o que vai ser da mente dessa garota? Tudo o que aconteceu na vida dela foi por ela não conhecer o seu poder e não saber como controlá-lo. Mas se ela aceitasse ele como parte dela, ela conseguiria fazer isso. Tanto que, spoiler, ela consegue fazer isso no futuro, porque ela aceita quem ela é e ela aceita o poder dela. Só que o Adam, ele nunca apoia isso de tipo, cara, isso é você, é o seu poder e é foda, é poderoso, você tinha que tentar usar ele a seu favor e tudo mais. Ele não faz isso. Ele simplesmente não faz isso. Ele não... Sabe? É como se ele não visse o que faz parte dela. E que não dá pra mudar. Então, ela tem que aceitar e saber conviver com isso, com o poder dela. E saber como ele pode ajudar ela de certas formas. Ele nunca fez isso. Sabe quem fez? O Warner. O Warner sempre foi a gasolina da fogueira da Ju. Ele nunca subestimou ela. E desde o primeiro momento ele fala que o que ela tem é algo incrível, algo maravilhoso, é um poder inimaginável que ela deveria conseguir controlar e usar a seu favor. E ele não tá errado. Inclusive, tem um momento no livro, agora eu não vou me lembrar com certeza se é em Estilhaça mesmo ou em um dos outros, em que ela tá falando o quanto o poder dela é monstruoso e ele fica com raiva dela por ela achar isso. E ela percebe isso. Ela percebe o quanto ele tá com ódio dela porque ela tem ódio dela mesma. E ele sempre foi assim, desde o princípio. Então, apesar de ser um maluco doido das ideias que não tem um parafuso na mente, o Warner sempre foi melhor que o Adam. As interações com o Adam continuam sendo a mesma merda. É pegação e ele falando... Peraí que isso aqui me pegou. E ele falando coisas do tipo, ai, eu não consigo me conter quando eu estou perto de você. Sabe? É um hétero top! O Adam é um hétero top! Um bastante possessivo, tá bom? Porque ele tem um ciúme gigantesco da Ju, principalmente com o Kenji. O Kenji! Pra quem não tá familiarizado com a história, o Kenji, ele é o melhor amigo da Ju. Óbvio que não desde o princípio, mas ele é um cara, tipo, super engraçadão, bem-humorado, faz piada e tudo mais. E no primeiro momento em que ele encontra a Ju e o Adam pra ajudar eles, ele não sabe que os dois estão juntos. Então ele fica dando umas cantadas de brincadeira na Ju. E não é nada demais. Nada demais. Mas o Adam, ainda assim, parece que vai puxar a arma dele a qualquer momento e dar um tiro na cabeça do Kenji por causa disso. Isso tudo que eu falei é só no primeiro livro. Agora a gente vai partir para as coisas que acontecem no segundo. Bom, o ciúmes possessivo com o Kenji continua. Só que nesse momento, ele já tá virando o melhor amigo da Ju. Então, assim, já não faz sentido nenhum. Não fazia sentido desde o começo. Não, vamos ser sinceros, não fazia sentido desde o começo. Mas agora tá muito pior. Vou contextualizar um pouquinho o segundo livro para vocês entenderem os acontecimentos também. O primeiro livro acaba com ela conseguindo fugir do Warner e indo parar no ponto Ômega, que é um lugar onde tem outras pessoas como ela, que têm poderes. Lá é um tipo de resistência que planeja acabar com o restabelecimento e eles querem muito a ajuda da Ju para isso porque ela é realmente muito poderosa. E a Ju topa ajudar, ela quer muito acabar com isso e ajudar as pessoas a viverem em um mundo mais seguro para todos. Nesse contexto, a gente descobre que o Adam também tem um superpoder e que é por isso que ele consegue tocar na Ju. O problema é que o superpoder dele é desligar o superpoder dos outros. Só que ele meio que não sabe controlar isso ainda. Então, ele fazia isso porque ele tava sempre em alerta. Ele era um soldado, ele tava sempre em alerta. Então, o poder dele tava sempre ativado. Só que, agora que ele não precisa mais estar sempre alerta,
não é sempre que ele consegue controlar. Então, em alguns momentos em que ele vai tocar a Ju, ele começa a sentir a dor que vem do poder dela. E aí, sabendo o quanto a Ju odeia machucar pessoas, o quanto ela se sente mal, o quanto ela se odeia quando isso acontece, ele resolve esconder isso dela. Ele simplesmente não quer contar. Ah, ela vai terminar comigo se ela souber disso. Poxa vida, eu não posso deixar isso acontecer. Mas deixar a menina sofrendo em choque, achando que tá te matando, tranquilo, né? Bem bacana. Ela descobre de uma maneira muito forte e ela fica extremamente mal e se odiando com tanta força que me faz odiar o Adam muito, muito mais do que eu já odiava, porque ele sabia o quanto ela ia se sentir mal. E ele não contou, ele ligou foda-se, porque ele não queria que ela terminasse com ele. Um pouco egoísta da parte dele, não? Enfim, é óbvio que ela termina com ele depois, né? Porque... né? E esse é o momento em que a Ju começa a perceber que ela pode ser forte sozinha. E que terminar com ele pode ter sido uma coisa não tão ruim pra ela. Ela faz isso pra proteger ele, só que ela já entende o quanto estar com ele continha ela. Então, ela tá mal, ela não queria isso, mas ela faz isso porque ela sabe que é o melhor. Um adendo aqui pra vocês. Eu já falei sobre o livro Estilhaça-me em outro vídeo. Se eu não me engano, o vídeo de livros onde a mocinha fica com o vilão. E lá eu comentei que eu achava que a Ju tinha começado a se apaixonar pelo Warner quando viu ele fazendo carinho em um cachorro. E relendo, eu descobri que é isso mesmo, tá bom? Foi naquele momento em que ela começou a ver ele com outros olhos, então eu estava certíssima. A Ju, ela, como eu disse, está desde os 14 anos indo de detenção em detenção, sendo presa e isolada dos outros por conta do poder dela. Então ela desenvolveu uma fobia social. Não é fácil pra ela ir lá e conversar com as pessoas, não é fácil pra ela ir lá e fazer amigos. Mas o Kenji e o Castle, que é o líder do Ponto Ômega, ficam insistindo que ela tem que fazer isso e que ela só não tá fazendo porque ela não quer. Não é porque ela tem dificuldade, não é porque ela tem traumas profundos, não é porque ela tem fobia social, é só porque ela não quer mesmo, gente. Pô, depressão? Você só não tá feliz porque você não quer. É basicamente esse o discurso que usam com ela, tá? E outras coisas do tipo, mas você tem casa, você tem comida, você deveria estar feliz. Me irrita bastante, me irrita profundamente. E nesse momento eu não gostava do Kenji na história, porque ele era o maior nessas histórias aí, nesses papinhos tortos que diziam pra Ju. Só que ela se esforça porque ela ouve esses papinhos, né? Ela se esforça muito e ela começa a se soltar um pouco e a melhorar e a tentar fazer amigos. Só que toda vez que ela tá lá, confraternizando e tudo mais, o Adam aparece pra atrapalhar. É impressionante o quanto ele quer arrastar ela de volta pro mundinho deles, onde só havia eles dois. E não havia mais amigos pra ela. Ele não quer que ela converse com outras pessoas, que tenha outros amigos, que se liberte. Não, ela tem que ser só dele. Que você tá conversando com outras pessoas, né? E eu? Cara, essa insistência dele faz ela se odiar mais e mais. E abaixa a autoestima dela e faz ela se sentir ruim. E ele não liga. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe que ela tá se sentindo assim. Ou pelo menos ele deveria saber, já que ele era o namorado dela, que conhecia ela, a pessoa que mais conhecia ela no mundo. Então ele deveria saber. Ele, no mínimo, deve imaginar o que tá fazendo. E ele tá pouco se ferrando pros sentimentos dela nesse momento. Ele fica jogando a responsabilidade toda pra cima dela. Dizendo que ela tá matando ele por conta da distância. E não sei o que. E sendo dramático num ponto. Quando foi ele que escondeu as coisas dela e fez tudo terminar? Ele chega a tratar ela mal, com grosseria, quando ela vai lá perguntar se ele tá bem. Tipo, por que você tá fazendo isso comigo? Você não me quer longe? Então fica longe. Por que você tá se importando comigo?
Cara, como pode ser tão horrível assim? É inacreditável o quão dramático ele consegue ser. Como se de fato o universo dele só rodasse em torno dela. Sendo que ele tem um irmão mais novo, né? É bom lembrar, ele tem um irmão mais novo. Uma criança, né? Ele tá foda-se pra criança também, parece. Enfim, a Ju passa um tempo treinando com o Kenji lá no Ponto Ômega. Eles fazem algumas missões fora do local onde eles estão, que é um local subterrâneo, né, escondido. E nessas missões eles descobrem um pouco do que tá acontecendo ali com o restabelecimento que estão atrás deles. É nisso que, numa dessas missões que ela vê, o Warner com o cachorro e tudo mais. E aí, em uma outra missão de reconhecimento, acontece algo e eles conseguem sequestrar o Warner. Então, o Warner vai parar no Ponto Ômega. E ele só aceitava falar com uma pessoa. O Castle, ele pede pra que a Ju vá lá e tente tirar informações do Warner, porque eles precisam muito de informações naquele momento. E ela vai. E é ela que narra o livro, né? Então a gente consegue ver claramente como ela se sente mais leve com o Warner. Porque ela sente que ela não precisa se esconder pra ele. Ela não precisa fingir ser outra pessoa. E ele sabe exatamente quem ela é. Talvez porque ele tenha lido o diário que ela deixou pra trás. Talvez. Mas detalhe também. Coisa pequena. Enfim. Acontecem muitas coisas. Mas a Ju consegue se manter sozinha, forte e sendo mais ela mesma cada dia. O final desse segundo livro, Liberta-me, é o Ponto Ômega sendo destruído. A Ju acha que todo mundo já era e acaba sendo salva pelo Warner, que leva ela de volta lá pro lugar onde ele morava. Em Incendeia-me, o próximo livro, a Ju descobre que na verdade algumas pessoas sobreviveram, entre elas o Kenji, o Castle e o Adam. Ela vai até eles e diz que quer lutar. Ela quer continuar lutando apesar do restabelecimento ter acabado com o Ponto Ômega. E o Adam fica extremamente irritado por conta disso. Ele começa a falar que isso nunca foi o que eles queriam, que eles iam fugir só pra ficar juntos e não sei o quê. Só que isso era o que ela queria. Ela queria lutar pela liberdade dela. Só que talvez ele não soubesse realmente disso, porque ele nunca conseguiu ver esse lado da Ju, que era o lado que queria lutar. Ele só conseguia ver o lado da Ju que precisava ser protegido. E nem existia muito esse lado, pra ser bem sincera. E é nesse momento em que a Ju reconhece que o Adam amou uma versão dela que nunca foi ela de fato. E que eles nunca vão poder voltar a ser o que eram antes, porque ela não vai voltar a ser aquilo. Ela não quer voltar a ser aquilo. Então ela não vai voltar pro Adam. Nesse momento o querido dá muito piti. Ele tem um ataque de raiva, de ciúmes. Ele manda a Juliette embora. Assim, é uns bagulho bem sinistro o que ele fala. É uma coisa muito, muito escrota, muito babaca. E ele continua sendo assim por muito tempo na história. Até que ele reconhece que ela tá com o Warner. Não tem o que fazer. Problema dele. Incendeia-me termina com eles conseguindo realizar o plano que eles tinham. Então eles conseguem tomar aquele setor que era governado pelo Warner. E aí tem mais 3 livros. Só que nesses outros 3 livros acontecem coisas muito distintas, muito diferentes. E o Adam meio que já tá em outra. Então ele volta a ser gente um pouquinho. Mas um pouquinho também, que ele nunca foi muito gente boa, não. Eu só queria externar o meu ódio pelo Adam. Porque eu realmente achei que eu ia gostar dele no começo. Eu realmente achei que ele ia ser um cara que ia rivalizar com o Warner. E que por muito tempo eu ia ficar triste com o final do romance dele com a Juliette. Mas desde o início eu nem queria que isso acontecesse. Porque desde o começo ele se mostrou essa pessoa. E por que eu tô falando isso? Porque eu já vi muita gente falando que ele começou a ser esse babaca só no segundo livro, pra Ju terminar com ele e ficar com o Warner. E eu discordo disso, porque pra mim ele sempre foi babaca, desde aquele primeiro capítulo. E eu queria mostrar esse meu ponto de vista pra vocês e ver se vocês concordam com ele.
deixa um like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para acompanhar os próximos e comenta aqui o que você acha do Adam Kent.